Tudo bem aí? Bem, e você? Hoje eu estou de chapéu aqui, coloquei meu chapéu para homenagear os hábitos caipiras, aqui do interior de São Paulo, entendeu? Isso Os aí. hábitos caipira. Aí lá a turma de Minas Gerais, do sul do país, todos os caipiras que tem no interiorzão aí, eu estou mandando um abraço e agora eu vou tirar meu chapéu que já foi dado ao recado. Isso aí, eu acompanhando o Dalmir, em homenagem aos nossos amigos do Nordeste aí, que todos os dias estão aí firme e forte acompanhando com a gente, tá? Fica o nosso abraço para os amigos do Nordeste. Beleza. Isso aí. Gente, E boa aí? noite a todos. Mais um dia, quinto dia. Tá ouvindo? Douglas, Oi, tá ouvindo, Dalmir? ouvindo, mas tinha travado a tua imagem. Agora Ah, sim, tá. tinha travado aí. Voltou ao normal? Agora sim. Então tá, hoje quinto dia, parceria da Vôlei SP com a Liga de Voleibol de Sorocaba e região. Aos amigos do voleibol, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco novamente. Quem tá aí na live, se puder apertar o coraçãozinho aí do lado, por favor, aperte para chamar mais gente para assistir, tá? E é com você, Dalmir. E o Bianca? Aperta aí, Bianca. Bianca, as Panteras, tem que apertar também. Saudades de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Bom, Douglas, eu não tenho muito o que falar, não, porque hoje nós estamos com a correria. Bem, hoje não temos o GDL, mas temos 3 regras que é muito puxada. A regra 15, 16 e 17, né? A 15 que fala em interrupções, as interrupções, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha... Eu estou com o papel aqui na sala de interrupções. Deixa eu pegar aqui minha número de interrupções regulares do jogo, sequência de interrupções, requisições de interrupções regulares do jogo, tempo de descanso e tempos técnicos, são os tópicos, né, da regra 15, e substituições, limite das substituições excepcional, aqui que vai pegar, o bicho vai pegar, tem muita dúvida. Alô, nosso amigo lá do Pará, né, nos provocou ontem com essa pergunta aí. Aí vem depois também substituição ilegal, né, e vamos passar para a regra 16, bem que tem muita coisa, 15 é muito grande. Chama de retardamento. Retardamento, tipo de retardamento, sanções por retardamento, são os tópicos dessa regra. E na 17, temos interrupções excepcionais do jogo. Eu estou lendo aqui porque é mais fácil eu falar com vocês. Lesão ou mal súbito, interferência externa, interrupções prolongadas. A 18 é só 2 itens, mas também nem dá para tempo para hoje. Eu gostaria de mandar um abraço grande aqui para a Beth Leal, que eu estou devendo um beijo e um abraço para a Beth Leal, que foi a primeira pessoa que me tocou no assunto sobre essa live, que questionou comigo a possibilidade de fazermos uma live. Então, obrigado, Beth Leal, um beijo muito grande, tá? Outra coisa que eu pediria, aos árbitros que estão nos acompanhando e estamos atravessando as perguntas a qual nós temos que responder. Tem muito árbitro que a pergunta chega pela plataforma e o árbitro está acompanhando, em vez de perguntar, está respondendo a pergunta do árbitro que está solicitando. Então, por favor, eu peço que aqui nosso trabalho é sério, eu sou responsável por esse trabalho e que não o árbitro tenha a participar, não responder as perguntas de outro árbitro. Caso eu queira fazer isso, chame no privado e faça uma discussão com ele no privado. Aqui na nossa live eu peço que não façam essa interferência, por favor. Tá bom? Aqui, meu amigo, vamos embora. Vamos com o Rafael lá, porque hoje não vai dar tempo para nada. Um grande trabalho a todos, tá bom? Um beijo, Dalmir. Até. Um beijo a todos Obrigado. que eu não vou chegar para despedir. Um beijo a todos que estão nos acompanhando. Um beijo. Tchau. Tchau. Boa noite, Rafa. Opa, Douglas, boa noite a todos. Vamos nessa aí, meu amigo. Isso aí, sem muita conversa hoje, porque o assunto é longo, né? As perguntas já foram respondidas ontem. Se surgir mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando aqui as perguntas que nós vamos responder ao final da live.
Seguindo aqui, primeiramente gostaria de parabenizar a Tânia, a Vânia, pela bela live que fizeram agora com a Lair, na página da Federação Mineira de Voleibol. Muito bom o trabalho de vocês, parabéns. A Tânia eu já vi que está aqui com a gente. Parabéns, Tânia. Eu acho que foi muito útil para apontadoras, árbitros e para todo mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Grande abraço e avisos rapidinho, as regras estão na página da Liga. As lives, a partir de amanhã, provavelmente todas vão estar no YouTube, na página da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região. Se inscrevam lá, por favor, para vocês terem acesso a todas as lives que nós fizemos. Amanhã, às 8h30 da noite, nós temos o Marco Sérgio Braga aqui, falando sobre vôlei de praia e sobre o comentarista de arbitragem na TV. Tá? Esperamos todos vocês e, na sequência, nossa última aula aqui desse projeto. Ou a penúltima, talvez, né, Rafa? Depende de como rolar hoje e amanhã, talvez a penúltima. Tá, gente? Então, grande abraço. Agora é com o Rafinha. Valeu, Douglas. Bom, começamos então pelas interrupções, correto, Douglas? Isso. Então, seguindo aí, passando a imagem. Dá uma ajeitada aqui, ver se melhora aqui, ó. Que acho que estava meio torto. Acho que agora melhorou, né? Legal. Ficou bom. Vamos lá. Aí. Interrupções. Uma interrupção é o tempo entre um rally completo e o apito do primeiro árbitro autorizando o próximo saque. As únicas interrupções regulares no jogo são tempo de descanso e substituições. Acho que aqui não tem muita dúvida. Não há, na verdade, dúvida nenhuma. Número de interrupções regulares no jogo. Cada equipe tem direito a, no máximo, 2 tempos de descanso e 6 substituições em cada set. Tá? Para competições mundiais e oficiais da FIVB, temos também lá, além dos tempos da equipe, ou tempos técnicos, além dos tempos de descanso, temos os tempos técnicos, que é aquele no 8º e no 16º ponto. Nós não estamos vendo isso sendo utilizado aqui na CBV, né, pela CBV, na nossa competição nacional, que é a Superliga, mas ainda nas competições internacionais isso está sendo utilizado. 15.2, então. Ok, deixa eu só repetir, então, a 15.2.1. Na sequência das interrupções regulares no jogo. Solicitação de 1 ou 2 tempos e uma substituição para cada equipe podem suceder-se dentro da mesma interrupção. Contudo, uma equipe não está autorizada a requisitar substituições consecutivas durante a mesma interrupção. 2 ou mais jogadores podem ser substituídos dentro da mesma requisição. Deve haver um rally completo entre 2 requisições de substituições feitas pela mesma equipe. Bom, aqui é o seguinte. Se a equipe solicita uma substituição, ela pode fazer aquela substituição entre o rally completo, após um rally completo, tá certo? Até antes do primeiro árbitro autorizar o saque, ela pode fazer uma substituição. Se ela pretender fazer 2 substituições, ela tem que mandar as 2 substituições de uma única vez. Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Mas tem que ser de uma única vez naquele momento. Se ela fizer uma substituição, a outra equipe, por exemplo, requisitar uma substituição, essa equipe, por exemplo, a equipe A requisitou uma substituição, a equipe B requisita uma substituição, aquele intervalo realizar uma nova substituição. Você compreendeu aí, Douglas? Parece que deu uma travada, Rafa. Aí, a hora que você estava falando, parece que deu uma travada no seu. Você está ouvindo? Eu tô. Agora parece que voltou ao normal. Tá travando. É que aí não dá para saber se é o meu ou se é o seu, né, Douglas? Bom, eu estava explicando o seguinte, gente. Vamos lá. Então vamos lá. Estava explicando que, no caso de ocorrer
uma ou mais substituições numa mesma paralisação, ela deve ser feita de uma única vez, tá certo? Então, por exemplo, a equipe A requisitou uma substituição. Fez a substituição. Se a equipe B requisitar uma substituição, ela pode fazer a substituição. No entanto, se a equipe A tentar fazer uma nova substituição, isso não pode ocorrer. Isso não pode ser permitido. Porque se ela tiver que fazer mais de uma substituição naquela parada, tem que ser feita de uma única vez, num mesmo momento. Então, se ela pretender fazer 2 substituições, os 2 atletas têm que se dirigir para a zona de substituição e fazer essa substituição. Tá me ouvindo, Douglas? Estou, agora está normal. Não tem aqui problema, tá né? Normal. Então tá bom. Não, aqui está normal. Perfeito. O que pode acontecer? A equipe solicitar um tempo, por exemplo, após esse tempo solicitar uma substituição. Isso pode ocorrer. Aí a outra equipe solicita tempo. Ok, pode ser concedido tempo. A outra equipe solicita substituição. Também é permitido. Tá certo? Agora, vou reprisar. Se uma equipe quer fazer mais de uma substituição na mesma paralisação, essas substituições obrigatoriamente têm que ocorrer ao mesmo tempo. Vamos assim dizer para ficar bem claro. Tem que ser no mesmo ato. As 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 substituições. Tá ok? Importante aqui, lembra que eu falei para vocês também de rally completo, né? Então, entre 2 requisições de substituição, ou seja, se a equipe A pede uma substituição, o jogo reinicia e o rally não é completo, a equipe A não pode realizar uma nova substituição. Vou aqui dar um exemplo, tá certo? Fez a substituição da equipe A. O jogo reiniciou. Por qualquer motivo, ou seja, acabou a luz do ginásio, o árbitro paralisou a partida, a luz logo retornou, o árbitro paralisou o rally, a luz logo retornou, não. Travou aí você, Rafa. Rafa, travou aí você. Oi? Oi? Rafa? Agora sim, agora voltou. Agora voltou aqui para mim. Acho que tá algum problema aqui em Osasco mesmo, viu? Você tá na internet banda larga, é isso? Eu tirei aqui. Será que se você tentar 4G. pelo seu... eu acho, vê se pro 4G não fica melhor. Sim, eu tirei agora e coloquei pro 4G. Vamos ver se a gente consegue aqui. Então eu vou repetir de novo. A questão do rally completo, que eu acho que é onde parou, não é isso, Douglas? Isso. Eu acho que para mim aqui travou a hora que você falou da importância do rally completo. Saber a diferença. Exatamente. Então vamos lá. Espero que não aconteça mais nenhuma interrupção, me perdoem. No caso do rally completo e rally, a regra diz que para haver 2 substituições ou 2 requisições de substituições pela mesma equipe, tem que obrigatoriamente haver um rally completo. E por isso da importância de se saber lá na parte anterior, quando a gente falou de rally, o que é um rally completo. Se por um acaso a equipe A faz uma substituição, tá certo? O jogo se reinicia. E por um detalhe qualquer, o árbitro tem que paralisar aquele rally. Por exemplo, a bola entra uma segunda bola em quadra. O árbitro paralisa o rally e vai repetir o rally. Não pode haver uma substituição. Por quê? Porque não houve um rally completo. Tá certo? Só vai poder haver uma substituição entre
duas requisições, vamos dizer, de substituição e a ausência de um rally quando ocorrer uma lesão que não permita que aquele atleta permaneça em quadra. Aí é permitido se fazer uma substituição sem que haja um rally completo. Então, vamos dizer, houve uma substituição da equipe A, durante a execução do rally, um atleta se lesiona gravemente. Tá me ouvindo, Douglas? Sim, tá normal aqui. É que começou a rodar aqui. Aqui para mim tá chegando. Aqui para mim tá chegando normal. Tá me ouvindo, né? Tô, tá normal aqui. O Mauro tá falando que travou lá para eles. Então. Vambora? Normal? Voltou, Juliano? Travou ou tá normal? Voltou? A Juliana tá falando que voltou. Alexandre também. O Ariovaldo também. Tom também. Acho que tá normal, Rafa. Tá bom. Então vamos lá. Então só vai poder haver uma substituição, tá certo? Uma requisição de uma substituição, ou seja, de uma segunda substituição, sem a realização de um rally completo, no caso de uma lesão que exija, tá certo? Uma substituição imediata. Então, vou dar o exemplo aqui novamente. Foi feita uma substituição pela equipe A, iniciou-se o rally, um atleta da equipe A sofreu uma lesão, uma grave lesão, e tem que ser substituído. E o árbitro, nesse interim da lesão, teve que paralisar o rally e repetir o rally, determinar a repetição do rally. Nesse caso, é permitido fazer uma segunda substituição. Tá ok? Sem a ocorrência de um rally completo. Esse é a única exceção. Ou no caso também de expulsão. Tá ok? Seguimos, Douglas. Tamo aí. Requisição de interrupções regulares no jogo. Interrupções regulares do jogo podem ser solicitadas pelo técnico, ou na ausência deste, pelo capitão em jogo, e somente por eles. É permitida a requisição de uma substituição antes do início de um set, devendo ser gravada na súmula do jogo como uma substituição regular naquele set. Sem problema nenhum, o jogo está 0-0, o técnico equivocadamente colocou um atleta na papeleta inicial que ele não queria que iniciasse aquele set, ele pode, assim que conferido as posições pelo segundo árbitro, requisitar uma substituição no 0-0, sem problema nenhum. Seguimos, Douglas. Tempo de descanso e tempos técnicos. Requisições de tempo de descanso devem ser realizadas através do sinal manual oficial correspondente durante o período em que a bola está fora de jogo e o apito do primeiro árbitro autorizando o saque. Todos os tempos de descanso têm a duração de 30 segundos. Então, para deixar bem claro aqui, toda requisição de tempo, o técnico tem que utilizar do sinal manual, que é esse sinal aqui. Pode ser feito com a prancheta, com a caneta, mas tem que ser feito o sinal de tempo. Por isso, os árbitros cobram, tá certo, senhores árbitros? Tem que cobrar sim do técnico, o segundo árbitro tem que cobrar sim o segundo árbitro tem que cobrar sim do técnico que ele realize esse sinal manual indicando que ele está solicitando tempo, assim como os senhores técnicos, por gentileza, o façam, porque o árbitro cobra porque está na regra, tá ok? Para competições mundiais e oficiais da FIBA, e aqui no Brasil também é utilizado, é obrigatório, além do sinal manual, uma campainha para solicitação do tempo. Tá ok? Para as competições mundiais oficiais da FIB, do primeiro ao quarto set, 2 tempos técnicos adicionais com duração de 60 segundos são concedidos automaticamente quando a equipe na liderança alcança o 8º e o 16º ponto. É aquilo que a gente falou. Aqui no Brasil, Superliga, inclusive aqui em São Paulo também, nas competições estaduais, não está sendo mais utilizado.
Mas, nas competições mundiais, continua ainda tendo esses tempos. No set decisivo, quinto set, não há tempo técnico. Somente 2 tempos de 30 segundos de duração podem ser solicitados por cada equipe. Durante todos os tempos, os jogadores em jogo devem ir para a zona livre perto do seu banco. Por isso, senhores, e aqui eu vou frisar para quem é atleta, para quem é técnico, tá? Por isso que o segundo árbitro comumente vai próximo da equipe e pede para ela deixar a proximidade da quadra e se aproximar ao banco de reservas. Por quê? Porque a regra diz que tem que estar próximo ao banco. Não pode estar nem próximo à quadra, nem dentro da quadra. Tá certo? Substituições. A substituição é o ato pelo qual um jogador, excetuando-se o líbero e o jogador regular, o qual tenha realizado a troca, após ter sido registrado pelo apontador, entra no jogo para ocupar a posição de outro jogador que deve deixar a quadra neste momento. Substituição, então, com exceção daquilo que é feito pelo líbero, é quando entra um e sai o outro. Simples assim. Quando a substituição ocorre devido à lesão de um jogador em jogo, esta poderá ser acompanhada do sinal manual oficial executado pelo técnico ou pelo capitão em jogo. Aquele famoso gesto, tá certo, de substituição. Nos demais casos não é necessário o técnico fazer esse gesto. Um jogador da formação inicial pode deixar o jogo e retornar, mas somente uma vez no set, e para a sua posição original na formação. Um jogador reserva pode entrar no jogo no lugar de um jogador da formação inicial, mas somente uma vez por set, e só pode ser substituído pelo mesmo jogador titular. Vamos lá para explicar de uma forma mais fácil? Eu sou o número 10 da equipe A e sou titular da posição 1. Lá na papeleta inicial, tá certo? Que fica registrado na súmula. Eu sou o número 10, tá certo? E sou titular da posição 1. Se o número 9 ingressar no meu lugar, eu só posso retornar para a quadra no lugar do número 9. Tá certo? Perfeito. Substituição excepcional. Um jogador, exceto o líbero, que não pode continuar jogando devido à lesão ou mal súbito, deve ser legalmente substituído. Caso não seja possível, a equipe tem direito a uma substituição excepcional, além dos limites da regra 15.6, que é aquela regra que diz que máximo de 6 substituições e que o jogador que entra no lugar do outro tem que um voltar no lugar do outro. Ou seja, sem ser aqui redundante, quero tentar ser claro. Aquela situação do 9 e do 10. Se o 9 entra no lugar do 10, o 10 tem que obrigatoriamente voltar no lugar do 9. Para substituição excepcional, isso não vale. Ou seja, isso pode ser feito diferente. Tá certo? Uma substituição excepcional significa que qualquer jogador que não está na quadra na hora da lesão, exceto o líbero ou o jogador regular envolvido em sua troca, pode substituir o jogador lesionado no jogo. O jogador lesionado substituído não poderá retornar à partida. Uma substituição excepcional não pode ser contada em nenhuma hipótese como uma substituição regular. Entretanto, na súmula deverá ser incluída no total de substituições do set da partida. Senhores e senhoras, o que a regra diz aqui? A substituição excepcional, tá? Ela pode ocorrer desde que não haja uma substituição regular para ser feita naquela posição. Tá certo? Se a equipe não tem uma substituição regular para executar, porque já fez as 6 substituições, ou se a equipe não tem uma substituição regular naquela posição, porque já fez 2 substituições naquela posição inicial, aí, no caso de lesão ou mal súbito, e só nesses casos, é permitido, ok? Que seja feita uma substituição excepcional.
Perfeito? No entanto, não pode participar dessa substituição excepcional nem o líbero e nem o jogador que está envolvido na troca com ele. Por exemplo, a equipe A, o atleta número 10, deixou a quadra para a entrada do líbero. Se ocorreu uma substituição excepcional nesse momento, nem o líbero, obviamente, porque também já está dentro da quadra e porque a regra diz que ele não pode, e nem o atleta número 10, que é aquele que está envolvido na troca com ele, pode ocupar um lugar nessa substituição excepcional. Ok? Acho que me fiz entender aqui. Seguimos, Douglas. Substituição por expulsão ou desqualificação. Um jogador expulso ou desqualificado deve ser substituído através de uma substituição legal. Caso não seja possível, a equipe é declarada incompleta. E é também a mesma situação. Substituição legal é: se a equipe já fez 6 substituições e o atleta é expulso ou desqualificado, equipe incompleta. Se a equipe já fez 2 substituições na posição inicial e o atleta titular, que corresponde àquela substituição naquela posição, for expulso ou desqualificado, também ocorre aí a equipe incompleta. Também o resultado vai ser de equipe incompleta. Então, vou dar um exemplo aqui nessa troca para ficar claro. Eu, número 10 titular, saio, entra o número 9 no meu lugar. Alguns pontos depois, eu retorno para a quadra. Eu, número 10, retorno para a quadra. Se eu for expulso ou desqualificado, expulso do set ou desqualificado do jogo, a minha equipe vai ser declarada incompleta. Para o set ou para o jogo, se for o caso, aí tem que verificar. Tá ok? Substituição ilegal. Uma substituição é ilegal quando excede as limitações da regra 15.6, ou seja, quando é feito além da sexta ou mais que 2 na mesma posição, ou quando envolve um jogador não registrado na súmula. Ou seja, o atleta número 10 não está registrado na súmula e acabou entrando numa substituição. É uma substituição ilegal, ele nem sequer está registrado na súmula. Caso uma equipe realize uma substituição ilegal e o jogo reinicie normalmente, os seguintes procedimentos devem ser aplicados conforme a sequência indicada. A equipe é penalizada com 1 ponto e o direito ao próximo saque para o adversário. A substituição deve ser retificada. Os pontos marcados pela equipe faltosa, contados a partir do momento em que se concretizou a infração, serão cancelados, mantendo-se os pontos do adversário. É a mesma situação de rodízio, de falta de rotação não identificada, de erro de rodízio não identificado, são as mesmas sequências, tá ok? Que nós já falamos nas aulas anteriores. Procedimento de substituição. As substituições devem ocorrer dentro da zona de substituição. Uma substituição deve durar somente o tempo necessário para o registro na súmula e permitir a entrada e saída dos jogadores. Lembrando que a zona de substituição, como a gente falou na primeira live, é aquela que está entre a linha de ataque, a extensão da linha de ataque até a mesa da apontadora. Tá ok? A projeção da linha de ataque até a mesa da apontadora. Perfeito? A solicitação de substituição caracteriza-se pela entrada do jogador ou dos jogadores substitutos na zona de substituição, pronto para jogar, durante uma interrupção regular. Não é necessário que o técnico faça o sinal manual, exceto em caso de lesão ou antes do início de um set. Então, só para deixar claro aqui, o atleta tem que estar pronto para jogar. Então não pode ele chegar lá sem estar com o tênis amarrado, estando com um agasalho. Se ele não estiver pronto, o segundo árbitro tem que recusar essa substituição e a apontadora também aí, ou a apontadora assistente, tem que estar ligada para não acionar a campainha se esse atleta não estiver pronto para jogar, ok? Caso o jogador não esteja pronto, a substituição não será autorizada e a equipe será sancionada com um retardamento. Tá aí o que a gente falou.
A solicitação de substituição é reconhecida e anunciada pelo apontador ou segundo árbitro, respectivamente pelo uso da campainha ou do apito. O segundo árbitro autoriza a substituição. Para competições mundiais oficiais e também aqui nas competições nacionais, plaquetas numeradas são usadas para facilitar a substituição. Se uma equipe pretende fazer mais de uma substituição simultaneamente, todos os jogadores substitutos devem entrar na zona de substituição ao mesmo tempo, para que sejam consideradas como requisitadas na mesma interrupção. Neste caso, as substituições deverão ser realizadas sucessivamente, um par de jogadores por vez. Caso uma delas seja ilegal, as que sejam legais são autorizadas normalmente, e a ilegal será rejeitada, estando sujeita à sanção por retardamento. Esse texto é muito claro. Solicitações indevidas. É considerado como indevida qualquer solicitação, ainda que regular, durante um rally ou no momento ou após o apito de autorização para o saque, requisitado por um membro da equipe não autorizado. Uma segunda substituição da mesma equipe durante a mesma interrupção, exceto no caso de lesão ou mal súbito de um jogador em quadra, depois de esgotado o número autorizado de tempos e substituições. Então, ali estão todos os exemplos de solicitação indevida. A primeira solicitação indevida na partida, que não afetar ou retardar o jogo, deve ser rejeitada sem qualquer outra consequência. Qualquer solicitação indevida adicional na partida requisitada pela mesma equipe constitui, aí eu vou incluir uma palavra aí, obrigatoriamente um retardamento. Tá certo? Então, se a solicitação indevida não causar um retardamento, ou seja, não afetar a continuidade da partida, não há uma consequência. A primeira não traz nenhuma consequência, é apenas anotado num campo específico da súmula. No entanto, se ela causar um retardamento, obrigatoriamente o árbitro tem que aplicar, sim, uma sanção por retardamento, ou advertência ou penalidade. Tá ok? A segunda solicitação indevida, obrigatoriamente, tem que ser penalizada com um retardamento. Falamos agora de retardamentos. Tipos de retardamentos. Qualquer ação imprópria de uma equipe que atrase o reinício do jogo caracteriza um retardamento e inclui, dentre outras, prolongar uma interrupção regular, prolongar uma interrupção após receber instruções para retomar o jogo, requisitar uma substituição ilegal, repetir uma solicitação indevida, um membro da equipe retardar o andamento do jogo. Acho que essa última hipótese, vamos assim falar, um membro da equipe retardar o andamento do jogo, na minha opinião, já inclui todas as outras. Né? Por incrível que pareça, mais aberto do que essa situação não existe. Então, qualquer atitude, qualquer ação da equipe que retarde o andamento da partida tem que ser penalizada com um retardamento. Ou, eu usei penalizado, mas ou uma advertência ou uma penalização por retardamento. Sanções por retardamento. Advertência por retardamento e penalidade por retardamento são as sanções para a equipe. Sanções por retardamento vigoram por toda a partida. Todas as sanções por retardamento são anotadas na súmula. O primeiro retardamento na partida cometido por um membro da equipe é sancionado com uma advertência por retardamento. O segundo retardamento, assim como os subsequentes, ou seja, infinitamente, de qualquer tipo,
por qualquer jogador ou outro membro da mesma equipe na mesma partida, constitui falta e é punido com uma penalidade por retardamento, 1 ponto e o direito ao próximo saque para o adversário. Sanções por retardo impostas antes ou entre os sets são aplicadas no set seguinte. Então, se a equipe A for advertida por retardamento quando o jogo está no primeiro set com o placar de 1-0, dali em diante, essa equipe passa, num caso de um novo retardamento, a ser penalizada por retardamento. E essa penalização, tanto a advertência quanto a penalização, perdura por todo o jogo. Então, se causar um novo retardamento no primeiro set, vai ser penalizado de novo. Se causar no segundo, penalizado de novo. Se causar no terceiro, penalizado de novo. O que eu estou querendo dizer para vocês, para deixar bem claro? Não existe expulsão e desqualificação por retardamento. Por quê? Lá na frente a gente vai ver. Porque retardamento é aplicado para a equipe e não para o membro da equipe. Perfeito? Perfeito. Então, aqui também, só para deixar claro, sanções por retardo impostas antes ou entre os sets são aplicadas no set seguinte. Então, se por um acaso, antes do início do segundo set, por exemplo, a equipe causa um retardamento para o início daquele set, no momento que iniciar o set, ela é penalizada com um retardamento. Ok? Ou advertida ou penalizada, né? Ela é sancionada com o retardamento. Interrupções excepcionais do jogo. Você quer falar alguma coisa, Douglas? Não, vamos passar essa, porque tem várias perguntas sobre o que você falou. Mas vamos passar essa 17, né? Tá. Aí antes de entrar na 18, a gente responde, pode ser? Tá bom, tá bom. Gente, às vezes eu me aproximo aqui porque tá com um pouco de delay para mim aqui em Osasco. Acho que deve estar com algum problema aqui o sinal de internet. Ok? Mas espero que todos estejam me ouvindo bem. O Dalmir que não pagou a conta. Eu avisei ele, pô, tô sem trabalho, sabe como é que é nessa pandemia, né? Bom, vamos lá. Interrupções excepcionais do jogo. Lesão ou mal súbito. Na ocorrência de um acidente sério, enquanto a bola está em jogo, o árbitro deve parar a jogada imediatamente e permitir a entrada de assistência médica na quadra. O rally deve ser jogado novamente. Se um jogador contundido não possa ser substituído de forma legal ou excepcional, um tempo de recuperação de 3 minutos será concedido, não mais que uma vez ao mesmo jogador na mesma partida. Caso ele não se recupere, sua equipe é declarada incompleta. Douglas, vou fazer uma observação, porque, salvo engano, teve uma pergunta, não é? Sobre isso? Sim. Um rapaz ontem do Ceará, não é? Do Ceará. Perfeito. Isso. Então, aqui nós aplicamos, no caso, vamos assim dizer, aquela questão da equipe que tem 6 atletas. A equipe tem 6 atletas, um atleta se lesiona, tá? De forma grave ali, tá percebendo, não se sabe se ele consegue continuar ou não na partida. Nesse momento é concedido a ele os 3 minutos para ele se recuperar. Se ele não se recuperar nesses 3 minutos, a equipe é declarada incompleta. Tá certo? E isso só pode ser concedido, vamos dizer que ele se recupere nesses 3 minutos, tá ok? Concedidos os 3 minutos, ele consegue se recuperar, ele não terá mais direito a um novo 3 minutos se vier a ter uma nova lesão, tá ok? Interferência externa. Na ocorrência de qualquer interferência externa durante o jogo, a jogada deve ser interrompida e o rally jogado novamente. Aqui tem vários exemplos. Interrupção externa. Uma bola que é jogada no meio da quadra, uma outra bola, né? Uma segunda bola que é jogada no meio da quadra durante o rally. Cai a iluminação, o ginásio fica escuro, começa a ter diversas goteiras e etc. Tá ok? Interrupções prolongadas. Se circunstâncias imprevistas, chuva, goteira, iluminação, falta de energia, interrompem o jogo,
o primeiro árbitro, o organizador e o comitê de controle na existência de um devem decidir as medidas a serem tomadas para restabelecer as condições normais. Ok. Ocorrendo uma ou mais interrupções, não excedendo a 4 horas no total, deve-se, vamos dizer assim, se o jogo é reiniciado na mesma quadra, o set interrompido deve continuar normalmente, com o mesmo placar, jogadores e posições. Os sets já jogados conservarão seus resultados. Ok? Se o jogo é reiniciado em outra quadra de jogo, o set interrompido é anulado e reiniciado com os mesmos jogadores e a mesma formação inicial, exceto jogadores expulsos ou desqualificados. E todas as sanções registradas serão mantidas. Os sets já jogados conservarão seus resultados. Ocorrendo uma ou mais interrupções, excedendo 4 horas no total, todo o jogo deve ser repetido. Quero aqui fazer um esclarecimento, porque esse tema de interrupção, ele é muito tratado em regulamento das competições nacionais. Então, se vocês forem até o regulamento da Superliga, vocês vão ver que há um tratamento diferente desse que a regra traz quando ocorrem as interrupções, tá ok? Então, quem quiser saber como a competição, como os organizadores, como o árbitro, como as equipes devem se portar ocorrendo as interrupções, isso deve ser feito também mediante a leitura do regulamento da competição, tá ok? Intervalos e troca de quadra. Intervalos. O intervalo é o tempo entre sets. Todos os intervalos duram 3 minutos. O tempo entre um set e outro, todos eles duram 3 minutos. Durante este tempo, são efetuadas a troca de quadra e o registro da formação inicial das equipes na súmula. O intervalo entre o segundo e o terceiro sets pode ser prolongado até 10 minutos pela autoridade competente ante a solicitação do organizador. Esse é aquele tempo que eu falei também em uma das nossas lives anteriores, que é o tempo da TV. Né? A TV, para passar todos os seus patrocinadores, enfim, seja lá o que for, ela pede, às vezes, entre o segundo e o terceiro set, que seja prolongado, vamos assim dizer, aumentado o tempo de duração desse tempo, ou do intervalo, tá certo? Troca de quadras. Após cada set, as equipes trocam de quadra, exceto no set decisivo, já até porque precisa ser realizado um novo sorteio. No set decisivo, quando a equipe na liderança atinge 8 pontos, as equipes trocam de quadra, sem retardo, mantendo-se as posições em quadra no momento da troca. Caso a troca não ocorra no momento em que a equipe na liderança alcance 8 pontos, deverá ocorrer tão logo o erro seja identificado. O placar no momento da troca permanece o mesmo. Ok? Então, só para lembrar, na troca de quadra do quinto set, ou seja, lá no 8º ponto da equipe que está liderando o placar, essa troca tem que ser feita de forma rápida e imediata. Ou seja, não precisa ir ao fundo, né? Tem que ser feita imediatamente, tá ok? Não pode ser por baixo da rede, tá bom? Só não pode ser por baixo da rede. Rafa, então, antes de entrar na regra do líbero aqui, a última de hoje, vou te passar as perguntas que foram mandadas aqui. Vamos lá. Começando aqui, pelo Diego. Não está no que a gente falou, mas é uma curiosidade que acho que pode ser a curiosidade de alguns. O desafio, o Challenger, pode ser pedido a qualquer momento ou só no final do rally? Ele pode ser pedido a qualquer momento. Desde que obedecido, né, um tempo limite de 8 segundos entre a ocorrência da falta e o pedido do challenge. Por exemplo, está ocorrendo o rally e há um toque, tá certo, do bloqueio na rede. Para o técnico solicitar, ele tem que solicitar imediatamente a ocorrência da falta. Ocorreu a falta, ele solicita o challenge para aquela falta, porque o rally continua. Ele, ao solicitar o challenge, se ele perder o challenge, é ponto para a equipe adversária, independentemente
do resultado que viria a ter o rally, porque o rally foi interrompido por ele. Perfeito. O Juliano pergunta, se mesmo tendo campainha, é obrigatório o técnico sinalizar o tempo? Sim, é obrigatório. Ele aciona a campainha ou um auxiliar dele pode acionar sim a campainha e aí ele obrigatoriamente tem que fazer a sinalização manual. Perfeito. Jusilene, a segunda pergunta que você mandou aqui, se você puder mandar ela mais específica, tá? Mais completa, para eu poder passar para o Rafa. Uma outra pergunta da Jusilene, antes dessa que ela mandou, se a solicitação indevida deverá ser comunicada ao técnico ou não. A solicitação indevida, no caso, ela só é anotada na súmula. Mas, embora não tenha nenhum, salvo engano, não tenha nenhuma... Eu estou em dúvida aqui se tem o registro no guia de arbitragem. Tá? Eu preciso até verificar. Não tenho certeza absoluta, mas posso verificar e depois trazer a informação com perfeição. Mas eu, no caso, quando estou atuando, eu informo sim ao técnico que houve uma solicitação indevida e que essa solicitação indevida foi registrada na súmula, eu como segundo árbitro. E quando de primeiro árbitro, eu peço para que informe o técnico sim. Perfeito, Rafa. Pergunta do Tom. Se o capitão insistir em solicitar uma explicação do árbitro, após já ter sido dada essa explicação, ele é passível de receber um retardamento? Sim, é passível. A insistência, né, a relutância é passível de retardamento, sim. Perfeito. Pergunta do Valões. O atleta que se lesionou e foi substituído através de uma substituição excepcional, ele não pode mais voltar para a partida, certo? Perfeito. Então, ele pode permanecer dentro da área de controle ou ele tem que sair da área de controle? Então, esse caso, também, salvo engano, ele está no casebook, mas ele pode permanecer sim na área de controle. Perfeito. E é passível, mas deixa claro, tá? E é passível de penalização. Ele está passível de sofrer sanções. Perfeito. Aqui uma pergunta do Pedro Lopes, do Ceará. Uma interferência externa. Por exemplo, a bola está indo lá perto do boleiro e o jogador está chegando para recuperar essa bola. Só que a hora que o jogador vai recuperar a bola, o boleiro segura essa bola. O que você faz? Você volta o rally ou ele perde esse ponto? Isso ocorreu, na verdade, num jogo da Itália, se não me engano. Ou num campeonato italiano, eu não me recordo. E até era um rally extenso, estava todo mundo vibrando, o ginásio estava lotado e isso aconteceu. O atleta correu para recuperar a bola, o boleiro entrou na zona livre e segurou a bola e o cara estava de baixo para recuperar a bola. Nesse caso específico que eu estou falando, o árbitro se equivocou porque ele deu ponto para a equipe adversária. Mas o correto é repetir o rally, sim, porque houve uma interferência externa. Perfeito. Aqui a Jusilene mandou a pergunta. Eu acho que a pergunta dela está um pouco vaga, Rafa, mas eu vou te passar, porque ela pergunta assim, a equipe é declarada incompleta, quando a equipe é declarada incompleta, encerra o set ou o jogo? Tá? É o tal negócio, depende de onde está ali, depende das situações, né? Porque a equipe pode estar incompleta para o set, mas não para o jogo. E pode estar incompleta para o set e para o jogo. No caso específico, por exemplo, de uma equipe que tem 6 atletas e um atleta é expulso no primeiro set, por exemplo, dessa equipe, ela está incompleta para aquele set. Mas para o set seguinte, como aquele atleta expulso ele pode retornar, a equipe pode continuar jogando novamente. No entanto, se aquele mesmo atleta, vamos dizer assim, ao invés de ser expulso, ele foi desqualificado, a equipe está incompleta para aquele set e para o jogo, porque a equipe só tinha 6 atletas e aí vai ter só 5 com a desqualificação dele. Perfeito, Rafa. Gente, não adianta mandar a pergunta no direct depois que começa a transmissão, porque depois que começa a transmissão eu não consigo olhar o direct, que eu uso o celular aqui para fazer a transmissão, tá? Então, se tiver pergunta, manda aqui, por favor. Tá, então, voltando com a regra do líbero. Vamos lá. Perfeito.
Designação do líbero. Cada equipe tem o direito a designar dentre os jogadores constantes na súmula, dentre os 12 ou 14, ou 13 ou 14, se lá houver essa permissão, tá? Na competição, até 2 jogadores especialistas em defesa, os líberos. Nas competições mundiais oficiais adultas da FIB, se uma equipe tiver mais que 12 jogadores registrados na súmula, é obrigado ter 2 líberos na relação da equipe. Isso não só na FIVB, em todas as competições nacionais, internacionais, a regra específica é essa. Mas, quero que ouçam, existem exceções em nossos regulamentos. Para a regra de voleibol, se a equipe tem mais do que 12 jogadores registrados na súmula, obrigatoriamente aquela equipe tem que designar 2 líberos. Na Superliga, isso é diferente, tá ok? Por isso que às vezes você pode ver sim uma equipe com 13 atletas registrados na súmula e apenas 1 líbero. Tá? Só passando rápido aqui. Todos os líberos devem estar registrados na súmula antes da partida, nas linhas especiais reservadas para isto. O líbero em quadra é o líbero atuante. Na existência de outro líbero, ele será o segundo líbero da equipe. Somente poderá estar em quadra 1 líbero de cada vez. Equipamento. Os jogadores líberos devem usar um uniforme ou jaleco, colete para o líbero redesignado que possua uma cor dominante diferente de qualquer outra cor do uniforme do resto da equipe. O uniforme deve contrastar claramente com o resto da equipe. Os uniformes dos líberos devem ser numerados da mesma forma que o resto da equipe. Para as competições mundiais oficiais da FIVB, o líbero redesignado deve, se possível, vestir uma camiseta do mesmo estilo e cor do líbero original, mantendo o seu próprio número. Isso para competições mundiais oficiais da FIVB. O que é mais importante aqui? E eu quero que, por gentileza, técnicos e atletas responsáveis por equipes que jogam aí competições, que cumpram essa regra. Façam uniformes totalmente diferentes para os líberos. Isso ajuda, auxilia e cumpre a regra, tá ok? Ações envolvendo o líbero. Ações de jogo. O líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe uma posição da linha de trás. O líbero pode efetuar uma troca, e é troca, não é substituição, é troca, tá ok? Com qualquer jogador que ocupe uma posição da linha de trás, posição 1, 6 ou 5. Ele tem atuação restrita às posições da linha de trás e não poderá completar um golpe de ataque de qualquer parte da quadra ou da zona livre, se no momento do contato com a bola, esta esteja totalmente acima do bordo superior da rede. Acho que nós já falamos sobre isso. Podemos passar. Ele não poderá sacar, bloquear ou tentar bloquear. Também já falei isso ontem. Um jogador não poderá completar um golpe de ataque quando a bola está completamente acima do bordo superior da rede, caso tenha sido tocada pelo líbero por meio de um voleio com a ponta dos dedos, estando este dentro da sua zona de ataque. A bola poderá ser atacada normalmente caso o líbero execute a mesma ação, estando fora da sua zona de ataque ou do seu prolongamento. Então, senhores, se o líbero dentro da zona de ataque, se ele está dentro da zona de ataque e ele realiza um levantamento com a ponta dos dedos, um toque com a ponta dos dedos, voleio, o atleta, o outro atleta, para quem ele direcionou essa bola, ou seja lá quem for, não pode executar o ataque se a bola estiver totalmente acima do bordo superior da rede. Também já falamos isso ontem, mas eu queria frisar.
Trocas com o líbero. Trocas com o líbero não contam como substituições. Justamente por isso é chamada de troca e não de substituição. Elas são ilimitadas, infinitas, devendo haver um rally completo, de novo, um rally completo entre duas trocas com o líbero, exceto na ocorrência de uma penalidade que faça os jogadores de uma equipe rotacionar suas posições, movendo o líbero para a posição 4, ou quando o líbero atuante se torna incapaz de atuar, tornando o rally incompleto. Então, se por um acaso o líbero está na posição 5 e por qualquer motivo não há ali um rally completo que obrigue a equipe a rotacionar, tá certo? Ou seja, gerou um ponto e ele vai para a posição 4, vamos dizer aí, uma penalidade por retardamento. E isso gerou ele foi para a posição 4, nesse caso, é obrigado ele sair da quadra, tá ok? Realizar a troca. A mesma coisa se o líbero atuante, ele se torna incapaz e o rally se torna incompleto. Por exemplo, o cara está lá atuando, o titular, e ele se lesiona gravemente, o rally é interrompido e vai ser repetido. Ali pode haver uma troca, ou com o atleta com quem ele se envolveu na troca, ou com um segundo líbero. O jogador regular envolvido em uma troca poderá envolver-se em nova troca com quaisquer dos líberos. O líbero atuante somente poderá envolver-se em uma troca com o jogador regular que ocupava a posição em quadra na troca de entrada em quadra do líbero atuante, ou com um segundo líbero. No início de cada set, o líbero não poderá entrar em quadra enquanto o segundo árbitro faça a conferência da formação inicial e autoriza a troca com um jogador constante na formação inicial. Então vamos começar aqui por essa segunda parte. Assim que as equipes ingressam na quadra no início do set, o segundo árbitro, de posse daquela papeleta inicial, vai lá e vai conferir se cada atleta registrado na papeleta inicial está na quadra e está na posição exata indicada na papeleta inicial. Então, ele faz essa conferência. Enquanto ele está fazendo essa conferência, o líbero está ali parado ou sentado no banco de reservas ou de pé próximo à linha lateral da sua quadra, tá ok? Porque entre, obviamente, a linha de ataque e a linha de fundo da quadra. Por quê? Porque assim que o segundo árbitro terminar a conferência, o segundo árbitro autoriza ele fazendo um gesto, esse gesto é o mesmo da substituição, só que não é uma substituição, é uma troca, para que ele possa ingressar para a quadra de jogo, no lugar daquele que for indicado na posição de trás. Tá ok? Na questão, na regra acima, na regra 19.3.2, é só dizendo que o líbero troca com aquele atleta que é o titular da posição. Então, por exemplo, troquei com o número 10. Eu só posso voltar, o número 10 só pode voltar para a quadra na troca comigo, líbero, ou se o segundo líbero ingressar na quadra, trocando comigo. Então, se tiver dois líberos, o líbero atuante sair e o segundo líbero entrar, pode haver uma troca entre o segundo líbero e o líbero atuante novamente, ou uma troca entre o segundo líbero e o atleta regular com quem o líbero atuante trocou. Ok? Outras trocas com o líbero somente poderão ser efetuadas a partir do momento em que a bola esteja fora de jogo, até o apito do primeiro árbitro autorizando o próximo saque. Uma troca efetuada após o apito para a autorização do saque, mas antes do golpe do sacador, não deve ser recusada. Entretanto, ao final do rally, o capitão em jogo deve ser informado que este procedimento não é permitido. E em caso de reincidência, a equipe poderá ser sancionada com um retardamento. Clara essa situação. Trocas tardias subsequentes devem resultar na interrupção imediata da jogada e uma sanção por retardamento.
A equipe que efetuará o próximo saque será determinada pelo nível da sanção por retardamento, se advertência ou penalidade. O líbero e o seu jogador regular que efetuar a troca somente poderão entrar ou deixar a quadra através da zona de troca do líbero. Aqui está falando da questão de trocas tardias, acho que não tem dúvida também. Trocas do líbero devem ser registradas no formulário de controle do líbero, caso esteja sendo utilizado, ou na súmula eletrônica, ou no controle de líbero da Tânia. Tânia, o disco com o controle de líbero é o mais efetivo. Uma troca ilegal do líbero, além de outras situações não citadas, caracteriza-se por ausência de um rally completo entre as trocas. O líbero efetuar a troca com o jogador regular que não seja aquele envolvido na troca legal anterior ou o segundo líbero. A troca ilegal do líbero receberá o mesmo tratamento e consequências de uma substituição ilegal. Se a troca ilegal é identificada antes do início do rally, os árbitros têm por dever corrigi-la e logo após sancionar a equipe com um retardamento. Se a troca ilegal é identificada após o golpe de saque, as consequências serão as mesmas de uma substituição ilegal. Ou seja, aqueles 3 tópicos. Ponto e bola para o adversário. Se passou mais de um rally, tem que tirar os pontos e manter os pontos do adversário. Ok? Redesignação de um novo líbero. O líbero torna-se incapaz de atuar em caso de contusão, mal súbito, expulsão ou desqualificação. O líbero pode ser declarado incapaz de atuar por qualquer motivo pelo técnico ou, na ausência deste, pelo capitão do jogo. Aqui eu quero deixar claro, e muito claro. O líbero pode ser declarado incapaz pelo técnico por qualquer motivo, inclusive por motivo nenhum. Ele simplesmente pode chegar lá e dizer: eu não quero mais esse líbero atuando, estou tirando ele, estou declarando ele incapaz de atuar e vou redesignar um novo líbero. Perfeito? Equipes com um líbero. Caso uma equipe possua somente um líbero, conforme a regra 19.4.1, ou tenha registrado somente um, este único líbero torna-se incapaz ou é declarado como tal. O técnico ou o capitão no jogo, em caso de ausência do técnico, poderá redesignar como líbero para o resto da partida qualquer outro jogador que não esteja em quadra no momento da redesignação, excetuando-se o jogador regular que tenha efetuado a troca com o líbero declarado incapaz. Aqui tem a explicação, pois o regular terá que voltar à quadra. Tá ok? Seguimos, Douglas. Se o líbero atuante torna-se incapaz de atuar, ele pode ser trocado pelo jogador regular envolvido na troca legal anterior ou pelo ingresso de forma imediata e direta na quadra de um líbero redesignado. Entretanto, o líbero que é objeto de uma redesignação não pode jogar o restante do jogo. Se o líbero não está em quadra no momento que é declarado incapaz de jogar, ele também pode estar sujeito a uma redesignação. O líbero declarado incapaz de jogar não pode jogar o restante do jogo. Seguimos, Douglas. Isso. O técnico ou capitão no jogo, caso não haja técnico, comunica-se com o segundo árbitro, informando sobre a redesignação. Caso um líbero redesignado torne-se ou seja declarado incapaz de atuar, outras redesignações serão permitidas. Na hipótese do técnico opte por indicar o capitão da equipe como líbero redesignado, tal ato será permitido, desde que o capitão renuncie a todos os direitos do posto. Caso um jogador seja redesignado como líbero, seu número deverá ser registrado na súmula no campo referente às observações e no formulário de controle do líbero, ou súmula eletrônica, caso esteja sendo utilizada.
Equipes com 2 líberos. Caso uma equipe tenha registrado 2 líberos na súmula, entretanto, um deles torna-se incapaz de atuar, a equipe tem direito a jogar com apenas um líbero. Não será permitida uma redesignação, a menos que o líbero restante, ou seja, o segundo líbero, torne-se incapaz de atuar. Caso o líbero seja expulso ou desqualificado, ele poderá ser trocado imediatamente pelo segundo líbero. Caso a equipe tenha apenas um líbero, esta terá direito a fazer uma redesignação. Acabou aí, Douglas? Sim, senhor, Rafa. Ufa, me perdoe, pessoal, pela demora, pelos problemas técnicos, pelas caídas aqui, pelo som, pelo áudio. 1000 perdões, mas obrigado pela paciência de todos. É isso aí, gente. Obrigado pela paciência. Tivemos alguns problemas técnicos hoje, mas chegamos ao fim. Então agora eu vou colocar as perguntas que chegaram até agora aqui. Vamos lá. Primeira pergunta do Diego, Rafa. Uma equipe com 2 líberos, tá? O uniforme desses 2 líberos tem que ser iguais ou pode ser diferente entre eles? Pode ser diferente, não tem problema nenhum. Ok, lembrando que tem que ser diferente de todos os jogadores. Isso. Vai lá, Rafa. É exatamente o que você falar. Desde que os 2 diferentes sejam contrastantes com os demais jogadores da equipe, com os jogadores regulares. A regra serve para os 2. Então, se eu tenho lá uma equipe de azul e eu quero ter um líbero de verde e um de azul, eu não posso. Eu posso ter uma equipe regular de azul, um líbero de verde e o outro de laranja. Tá? Porque os 2 têm que estar com uniformes contrastantes com os jogadores regulares. Perfeito, Rafa. Rafa, se o líbero está dentro da zona de ataque e ele faz um levantamento com uma mão, mas com a ponta dos dedos, essa bola pode ser atacada acima do bordo superior da rede ou não pode ser atacada acima do bordo superior da rede? Não pode. É falta do mesmo jeito. Se for com a ponta dos dedos, é falta do mesmo jeito. Inclusive, Douglas, teve até uma situação aí recente que surgiu, eu vou falar rapidamente da ponta dos dedos, até para você ter tempo aí de fazer a leitura de algumas questões, não sei se já tem aí, mas rapidamente uma atleta fez uma defesa com a ponta dos dedos, né? E numa live em que o diretor de arbitragem da Federação Internacional, Paredes, fez com, eu não me recordo com quem foi, se foi com o Gay Bradbury, enfim. Ele deixou claro também que independentemente daquilo ser um toque involuntário, por exemplo, uma defesa com a ponta dos dedos, etc., se ocorreu dentro da área de ataque e a bola foi atacada acima do bordo superior da rede, é considerado falta também. Com que Perfeito, eu concordo. Rafa. Pergunta do Valões. O líbero, que foi alvo da redesignação, tá? Que teoricamente não pode mais voltar para essa partida. Ele permanece na área de controle ou tem que sair da área de controle? Não, é a mesma questão do atleta, tá? Com exceção do caso, obviamente, de desqualificação, tá? Que aí, obrigatoriamente, ele tem que deixar, sim, a área de controle. Mas se for um caso de lesão ou expulsão, ele pode permanecer, sim, na área de controle. No caso de expulsão, ele tem que ir até a área de penalidade, né? Perfeito. Rafa, existe alguma situação que o líbero pode se tornar jogador regular? Nenhuma. Em Pergunta hipótese do alguma, Christian. em hipótese alguma, ele pode se tornar jogador regular. Perfeito. Ou, também, deixa eu completar, Douglas, também, para não ter dúvida. E nem o líbero redesignado pode voltar a ser jogador regular. Só para deixar bem claro aí. Tá, aí aqui, se o líbero fizer um levantamento de manchete dentro da zona de ataque, se a bola pode ser atacada normalmente? Sim, pode. A qualquer altura, acima do bordo ou abaixo do bordo. Se ele fizer um levantamento de soquinho? Também pode. Seguindo aqui,
Gente, mais alguma pergunta sobre líbero? Só que aquela pergunta da Juscelene, aquela hora, Rafa, ela completou. O que acontece? Por exemplo, o atleta, vamos supor que nós estamos aí no segundo set, tá? A equipe tem 6 atletas, um atleta se lesionou, você deu os 3 minutos, certo? Tá. Sim. Encerrou esse set. Tá. Ele pode usar os 3 minutos do intervalo de set e tentar voltar no outro set, no terceiro set? Ah, não, encerrou com ele lesionado, deu os 3 minutos e ele não se recuperou? Isso, ele não se recuperou. Você vai encerrar o set, certo? Sim, a equipe incompleta, nesse caso é incompleta para o set e para o jogo, porque aí ele está declarado incapaz de continuar na partida. Esse caso, o atleta se ele não se recuperou, ele não pode usufruir dos 3 minutos de intervalo não do set. O jogo é encerrado imediatamente. Perfeito. O jogador pode, em uma partida, ser líbero e numa outra partida ser um jogador regular? Desculpa, Douglas, não entendi a pergunta. Em uma partida, o jogador é líbero, ok? Tá. Aí acabou essa partida, encerrou essa partida. Numa outra partida, ele pode ser um jogador regular? Para efeito da regra, sim. Agora, existem competições em que o regulamento não permite que isso aconteça. Aí é importante, volto a reprisar aqui, é importante conhecer o regulamento da competição, sempre. Porque tem competições que pode e tem competições que não pode. Perfeito. Aí a pergunta aqui do Pedro Lopes, lá do Ceará. Um jogador que está dentro da quadra, tá? No momento da lesão do líbero, ele pode ser redesignado como líbero? Um jogador que está dentro da quadra? Isso, ele está dentro da quadra ali, está entre os 6 jogadores que estão jogando, certo. E o líbero se lesiona. Se lesiona, ele certo. Pode Perfeito. Ser redesignado como líbero? Ele tem que participar primeiro de uma substituição regular para depois ser redesignado como líbero. Perfeito. Pergunta aqui do Cleonir. O líbero pode entrar no lugar de qualquer jogador de fundo, das posições 1, 6 e 5, ou somente no lugar do central? Não. Pode ir em qualquer posição do fundo, posição 1, 6 e 5. Até porque, isso eu quero deixar bem claro também, eu acho que eu não falei, quando nós falamos de posição, a regra não traz, nunca trouxe, não há em nenhum local da regra, especificando atleta central, atleta levantador, atleta ponteiro, oposto, isso não existe para a regra. Existem os atletas normais, numerações normais, que ocupam as suas posições em quadra, tá certo? Então, se o levantador está na posição 1 e o técnico quiser trocar ele com o líbero, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Perfeito. Aqui a pergunta do Valões. Um líbero tenta participar de um bloqueio coletivo. Porém, mesmo estando próximo à rede e com parte acima do bordo, a bola não toca nele. É uma falta? É uma falta porque ele não pode participar de uma tentativa de bloqueio. Perfeito. Aí aqui, o Pedro Casanova, que está com dúvida ainda, ele está perguntando se você pode fazer um bloqueio do bloqueio. Sim, a atualização do Casebook trouxe essa possibilidade, embora eu não concorde, porque a regra não permite, tá certo? Mas, como eu sou um cara obediente, eu sigo o que está no Casebook, porque também é uma norma oficial da Federação Internacional. Ele traz que sim, é possível o bloqueio do bloqueio. Edição 2020 do Casebook. Perfeito. E quando ele pergunta também aqui, quando é que se encerra a ação do bloqueio? A ação do bloqueio se encerra no momento em que o bloqueador não tem mais parte nenhuma do seu corpo acima do bordo superior da rede. É aí que se encerra a ação de bloqueio. Perfeito. Aí aqui chegou mais uma pergunta agora do Diego Cabral. A equipe está com apenas 6 atletas e um líbero. O atleta da posição 5 se lesiona. O líbero pode entrar
até o momento em que a equipe não rotacionar para que o líbero chegue na rede? Não pode. Isso já foi discutido, tem lá no casebook, salvo engano. Não pode, não é permitido. Perfeito. Gente, então, encerradas as questões, estamos encerrando por hoje. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos que aguentaram firme até o final. Conseguimos chegar até o final. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Deixa eu só fazer só um esclarecimento. Ontem teve uma questão também que eu fiquei pensando e rediscutindo da questão do bloqueador, que executa um bloqueio com uma mão para fora das antenas e a outra mão por dentro das antenas, entre as antenas, né? Então vamos dizer assim, ele salta ali bem na direção da antena, coloca uma mão por fora das antenas e a outra mão por dentro das antenas e o ataque vem nessa mão que está por dentro das antenas. Nesse caso não é considerado falta também, tá certo? Isso é um bloqueio legal, legítimo, sem problema nenhum, tá certo? Acho que esse era o único esclarecimento que eu queria fazer de ontem, que eu não lembro se eu fiz, então já faço agora para não ter problema. E vou me despedir agora, Douglas. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez pelo brilhantismo desse projeto, que hoje, por uma execução técnica ruim aqui de internet, eu acabei tirando um pouco do brilho. Eu peço desculpas, peço perdão para aqueles que estão nos assistindo até essa hora aqui, pelos problemas que eu trouxe aqui com a minha internet falha, mas prometo que isso não ocorrerá mais. Nem que eu tenha que mover um processo contra a operadora de internet aqui da minha casa. Tá ok? Não, obrigado, só manda o Dalmir pagar a conta todos. que tá tudo certo. É verdade. Agradeço a todos aí, espero vocês amanhã para que a gente tenha uma sequência e finalizar esse estudo da regra, que está sendo bem legal para mim e espero que esteja sendo para todos vocês. Legal, Rafa. Não se preocupa não, são problemas técnicos que pode acontecer com qualquer live, com qualquer um, né? Infelizmente, foge do nosso controle, o pessoal com certeza entende, no fim conseguimos passar a mensagem, e se ficou alguma dúvida ainda, gente, pode mandar no direct do Instagram, que a gente tira amanhã no começo da live, tá? Então mandem no direct do Instagram, a gente transmite amanhã, tá? Obrigado a todos vocês, boa noite. Obrigado a todos que estão aí com a gente. Abraço. Até mais, Douglas.